Queridos, nessa manhã nós queríamos refletir um pouco sobre os conflitos da nossa vida. E eu queria trazer uma palavra de paz, de esperança, de certa forma de consolo. E eu queria, baseado na carta de Paulo aos Filipenses, tomando por exemplo a sua vida, de todo o sofrimento que ele teve, tirar algumas lições. Essa carta foi escrita aos cristãos na cidade de Filipos, quando Paulo efetuava a sua segunda viagem missionária. Eu queria que vocês abrissem no livro de Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 até o verso 26. Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao verso 26. Eu não sei porquê, mas parece que aqui em cima tem terremoto, né? As pernas da gente tremem, né? Vamos ler, amados. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que devo escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Queridos, como eu já falei, essa carta foi escrita por Paulo aos Filipenses quando Paulo fazia a sua segunda viagem missionária. E nós podemos conferir esse texto lendo Atos no capítulo 16, o verso 11 a 40. Paulo escreve essa carta por volta do ano 61, 62, provavelmente durante o período onde ele esteve preso na sua prisão domiciliar em Roma, conforme é informado em Atos capítulo 28. Essa carta também é conhecida como uma das cartas da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O livro de Atos fala sobre 3 prisões que o apóstolo Paulo sofreu. A prisão de Filipos, que está dentro do contexto, a prisão de Cesareia, quando Paulo, após ser preso, ele é levado a Roma, e própria Roma. E o propósito desta carta é agradecer aos filipenses pela oferta que lhe havia enviado. Se nós passarmos para o capítulo 4, logo após, a partir do versículo
15º, diz o texto: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. O texto vai dizer que a igreja de Filipos envia a pessoa de Epafrodito, que anda mais ou menos de 600 a 1000 quilômetros, para levar uma oferta ao apóstolo Paulo. Diz o texto, logo no versículo 15 do capítulo 1, que essa igreja havia associado com Paulo com relação ao seu ministério. Essa igreja cooperava com Paulo. E o versículo vai dizer: pela cooperação no Evangelho desde o princípio até agora. Que princípio foi esse? No princípio, quando Paulo, de viagem, evangelizou e fundou essa igreja. Não só pela parceria, mas também essa carta foi escrita com a proposta de fortalecer a fé desses irmãos, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Cristo Jesus. Aliás, essa expressão alegria, ou palavras sinônimas como os congratulo e outras, são repetidas durante essa carta 16 vezes. Outro propósito dessa carta é nos ensinar, através da vida do apóstolo Paulo, como ele faz em todas as cartas, após tratar da questão teológica, ele traz o exemplo dele, a lidar com os conflitos da vida, como medo, morte, desesperança, ansiedade, solidão, crise financeira. E entender que as circunstâncias imediatas que circundavam a vida de Paulo, que circunda a vida do crente, não são essas circunstâncias ou esses fatores que deveriam determinar a atitude dele para com a vida, e não devem ser esses fatores que devem determinar a maneira com que eu vou lidar com a minha vida. A carta aos Filipenses é uma das mais citadas na Bíblia. Aliás, é a minha carta preferida. No entanto, Paulo a escreveu não para nos oferecer frases populares e de efeito. Ao contrário, ele escreveu para traçar um quadro do que significa a fé cristã madura. E fé cristã madura não vem senão pelo qual Deus utiliza muito, que é o sofrimento. Eu falo disso antes de ontem, eu tive que caminhar quase 2 quilômetros para comprar uma cola. Cadê minha filha? Saiu. Me levou até o Carrefour. E quando eu voltava para casa, ali nos bancários, já era 7h30 da noite, eu passei em frente a uma igreja. Vou citar o nome, mas vou citar o que eu vi. Tinha uma placa bem grande: pare de sofrer. Os irmãos já estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu caminhei para casa e eu pensei: meu Deus, como as pessoas são ensinadas e são absolvidas de ensinos que a própria Bíblia não nos ensina sobre isso. A nossa vida tem sofrimento. Como cristão, nós adoecemos, nós ficamos desempregados, temos crises financeiras, somos acometidos de câncer. Como cristão, nós sofremos as maiores crises possíveis, e muitas vezes nós somos ensinados que nós cremos no Evangelho onde o Deus é o nosso Pai, eu sou filho do rei, e como filho do rei eu não sofro. E por acreditar nesse ensino, eu creio nisso, e as crises vêm, e eu me sinto frustrado, porque isso não acontece com minha vida, e nunca aconteceu com minha vida. Eu já passei por várias crises, queridos, e nada disso aconteceu comigo. Deus procurava simplesmente me trazer a uma fé madura. E eu queria compartilhar sobre as circunstâncias da vida de Paulo e tirar alguns exemplos daqui. Circunstâncias que ele viveu durante o seu ministério, desde o início, quando ele é chamado na cidade de Damasco, a partir do momento que ele é chamado e passa a sofrer. Falar dessas circunstâncias, falar depois sobre a razão desse contentamento durante essas circunstâncias e fazer algumas aplicações.
A primeira circunstância que nós identificamos nessa carta está no verso 12, 13 e 14. O texto diz que Paulo estava preso. Leia comigo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O texto nos fala de algemas e nos fala de prisões. E o texto diz: as coisas que antes me aconteceram. Que coisas são essas? Eu queria que você retornasse lá para o livro de Atos, capítulo 16. Quando o texto nos relata que quando Paulo visita aquela igreja, ele ora por uma jovem que a estava incomodando, e dela expulsa o demônio. A partir do versículo 22 diz que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, e mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés com o tronco. No final do capítulo, após Paulo se revelar, haver um terremoto, as cadeias se abrirem, diz o texto que esse homem ele se desespera, porque caso o prisioneiro fosse liberto, ele pagaria com a sua própria vida. E ele, temeroso, diz: que posso fazer para ser salvo? Paulo depois impede que ele cometa tal loucura, e a partir do versículo 33, versículo 31, Paulo prega, ele se converte ao Senhor juntamente com sua família. Mas diz o versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E vergões são lesões na pele provocada por traumatismo ou pancada ou através de chibata. Os chicotes ou as chibatas, nas suas pontas, muitas vezes tinha madeira, osso ou metal. E diz o texto que esse carcereiro cuidou dos vergões das costas de Paulo. Essas coisas me aconteceram. O fato de estar em prisão leva muitas pessoas a se entristecerem e a desistirem. Mas Paulo considerava, como diz o texto, como mais uma oportunidade de divulgar as boas novas. Ele entendia que a atual circunstância não era tão importante quanto aquilo que poderia fazer através dessa circunstância. Aliás, Paulo amava e valorizava mais o Evangelho do que a sua própria vida. E transformando a situação adversa em vantagem, diz o texto que Paulo estende a sua mão aos soldados que formavam a guarda de elite do palácio de César, a guarda pretoriana, e além de estender as mãos e pregar o Evangelho, o texto fala em guarda pretoriana, e a guarda pretoriana tinha mais ou menos 9.000 soldados. E a cada período de 6 horas, essa guarda era mudada. E muitas vezes, o prisioneiro estava preso ou algemado entre 1 ou 2 soldados. Foram 9.000 homens durante 2 ou mais anos que Paulo permaneceu na cidade de Filipos. E ele diz que toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho. Paulo utilizava da circunstância da sua vida para não só estender as mãos aos guardas, e ele no versículo
No final do capítulo ele vai dizer: os da casa de César, se referindo a esses amados, vos saúdam. E ele não só utilizava disso, mas também, diz o texto, para estimular outros, através da sua prisão, que pudesse pregar a Cristo. Paulo foi escoltado por soldados até Roma. No capítulo 21 de Atos, a partir do versículo 15 até o 25 e 12, Paulo é preso na cidade de Jerusalém. Quando ele levava a oferta para Jerusalém, que ele recebeu das igrejas da Macedônia, para de alguma forma saciar a necessidade dos irmãos pobres de Jerusalém. E diz o texto que ele é preso. Eu queria que os amados fossem para lá, capítulo 21. Versículo 32. Após todo o tumulto, diz o texto: então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. E aproximando o comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado por cadeias, perguntando quem era o que havia feito. A Bíblia fala em Atos de 3 prisões. Mas Clemente de Roma, do ano 96 depois de Cristo, Paulo, ele cita até 7 prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Volte um pouquinho para falar um pouco dessa circunstância no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, para a gente fundamentar mais a circunstância que o apóstolo vivia e as coisas que aconteceu com ele. Diz assim o texto: são ministro de Cristo, falo como fora de mim, e eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi de judeus uma quarentena de açoite menos um, ou seja, 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Queridos, apesar de todas essas circunstâncias, não eram elas que determinavam a maneira com que Paulo lidava ou reagia para com a vida. Quando ele é preso na cidade de Filipos, dentro do contexto, após receber muitas chibatadas, açoites, varas, diz o texto que ele é preso e durante a noite ele começa a cantar com Silas, todo acorrentado, seus pés no tronco, muitas vezes também um instrumento que o próprio Império Romano utilizava para atormentar os seus prisioneiros, até também no tronco até o seu próprio pescoço. Diz o texto que Paulo cantava a Deus. Paulo cantava a Deus. Não é as nossas circunstâncias que determinam a forma com que nós devemos reagir. Mas o texto também fala de outra circunstância. Era uma pressão interna que era a unidade da igreja que estava em risco. Aliás, essa carta, Paulo fala muito pouco de teologia, a não ser a questão da exaltação de Cristo no capítulo 2. Havia muita pouca coisa a ser corrigida nessa carta. Versículo 15, versículo 18, diz o texto de Filipenses: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa,
uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Paulo sabia que alguns estavam pregando apenas para criar a sua própria reputação e tirava proveito da sua prisão para tentar construir a sua própria imagem ou se autopromoverem. A despeito dos motivos desses pregadores, Paulo regozijava em saber que a sua mensagem, a mensagem do Evangelho para o qual ele foi chamado para desempenhar, estava sendo divulgada. Havia também, além desse fato, algum problema de discórdia dentro da igreja. O capítulo 4, versículo 2, vai falar de duas mulheres, que era Sintique e Evódia, pessoas amigas que tinham cooperado com o Evangelho nessa igreja, mas porque por causa de algum motivo estavam em discórdia. E Paulo escreve e pede para que essa reconciliação, que é importante, fosse restabelecida. Não existe nada mais triste no coração de um líder de uma igreja, de um pastor, quando ele percebe que falta unidade dentro da igreja. E Paulo, como amava aqueles irmãos e relembrava dos episódios que ele conviveu durante algum período, quando ele lembrava dessa jovem que foi liberta da escravidão, quando ele lembrava do próprio carcereiro, quando ele lembrava de outras coisas mais, de outras pessoas da igreja, ele imaginava, isso não é correto, isso não edifica, e isso de alguma forma entristecia. E além disso, o capítulo 2, de 1 a 4, Paulo percebe que havia certo partidarismo dentro da igreja, e ele pede no versículo 1, a partir do capítulo 2, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Paulo estava preso, havia questão da unidade da igreja que estava em risco, mas essas coisas não determinavam a sua forma de reagir com relação à vida. E ele repete: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, e não me constrange em repetir sempre as mesmas coisas, alegrai-vos no Senhor. Havia também outra circunstância, queridos, versículo 19 ao 21 do mesmo capítulo 1, queria que os irmãos acompanhassem. Diz o texto: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, que redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E essa não seria a última prisão de Paulo em Roma. Porém, ele não sabia. De acordo com o contexto, a gente percebe que só 2 ou 3 anos depois dessa prisão domiciliar, Paulo é preso novamente. No livro de 2 Timóteo, nós percebemos todo esse contexto, quando Paulo é levado para uma masmorra fria, e ele, quando ele diz aquela expressão, combati o bom combate, e ele é preso, e após ele é executado. Enquanto esperava o julgamento, que ele não sabia ser liberto, executado ou martirizado, no entanto, confiava que Cristo o libertaria. Não se importando com o resultado do processo judicial, fosse ele liberto, fosse ele morto, seu desejo é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. E o verbo engrandecer aqui não significa tornar a pessoa de Cristo maior. Cristo já é grande demais para nós tentarmos, ou que a gente possa fazer ele maior do que já é. Mas o sentido que o apóstolo emprega é
Engrandecer a Cristo ao ponto de levar outros a estimá-lo e a louvá-lo. O teólogo Guy King diz: ele pode ser engrandecido pelos nossos lábios ao testemunharmos alegremente dele. Ele pode ser engrandecido pelas nossas mãos quando elas são utilizadas alegremente no serviço dele. Pode ser engrandecido pelos pés que estão contentes em cumprir a sua missão. Cristo pode ser engrandecido pelos nossos joelhos quando se curvam em oração pelo seu reino. Pode ser engrandecido pelos nossos ombros quando eles se mostram contentes por levar a cargas dos outros. E eu queria fazer uma indicação de um livro, eu estou terminando de ler, que fala da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o autor vai falar, o autor Mats Landslander, ele vai falar dessa fixação obstinada que Paulo tinha por Jesus. E lembra que das palavras de João Crisóstomo, pai da igreja primitiva, que aparentemente foi ameaçado com o exílio se não renunciasse à sua fé. Veja o que é que ele diz: se a imperatriz quer me mandar para o exílio, que me mande, a terra pertence ao Senhor. Se quiser me cerrar ao meio, Isaías será o meu exemplo. Se quiser me afogar no oceano, me lembrarei de Jonas. Se for lançado no fogo, os 3 homens da fornalha sofreram o mesmo. Se me lançar diante de animais selvagens, me lembrarei de Daniel na cova dos leões. Se quiser me apedrejar, tenho diante de mim Estevão, o primeiro mártir. Se ela exigir minha cabeça, que seja, João Batista brilha diante de mim. Nu saí do ventre da minha mãe, nu deixarei este mundo. Paulo lembra: se ainda agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Todavia, o fato de esperar a sua sentença e a sua execução não determinava a atitude que Paulo tinha para com a sua vida. E ele continua dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas o texto fala de outra circunstância, eu só vou citar mais uma. O texto vai dizer no capítulo 3, versículos 7 a 8, que ele perdeu todas as coisas. Acompanhem comigo. Mas o que era para mim, o que é para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. O texto, outra tradução fala considerar como esterco. Quem jogou figurinha na minha época, hoje nem criança não brinca mais, que a gente brigava, e às vezes as figurinhas vinham repetidas, aquilo não valia, não tinha valor algum. Paulo perdeu todas as coisas. Paulo pertencia à mais alta aristocracia, numa medida em que os demais homens só sonhavam ou esperavam chegar, e Paulo chegou. Assim quanto ao nascimento, genealogia, ortodoxia, ao zelo e à retidão, Saulo de Tarso, ele era excepcional. E eu queria no texto mostrar o seu currículo, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. A partir do versículo 4 do capítulo 3. Veja o currículo de Paulo. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. De qualquer modo, outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. O que isso significa? Paulo era judeu de nascimento. Ele não era israelita.
ele não era ismaelita, nem prosélito do judaísmo. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, conforme o que estava prescrito na lei de Moisés. Ele disse que era da linhagem de Israel. O apóstolo fazia parte do povo escolhido de Deus sobre a terra. E o povo de Israel se orgulhava disso. E ele ainda mais. Ele disse que era da tribo de Benjamim. Sua tribo era considerada uma líder aristocrata. Foi ela que deu o primeiro rei a Israel, o rei Saul. Paulo disse que era hebreu de hebreus. Pertencia a um segmento da nação que conservou sua língua, costumes e ritos originais. Ele disse que quanto à lei ele era fariseu. Os fariseus eram ortodoxos, enquanto os saduceus haviam abandonado a doutrina da ressurreição, a qual os fariseus criam que seriam restaurados na vinda do Messias. Quanto ao zelo, ele disse que era perseguidor da igreja. Paulo acreditava sinceramente estar fazendo a obra de Deus quando tentou acabar com a seita dos cristãos, quando ele recebe a ordem das autoridades judaicas para prender todos aqueles que falavam em seu nome, quando Paulo recebe a carta e se destina a Damasco para fazer tal obra. Ele viu nela uma ameaça à sua religião e por isso convenceu-se de que devia exterminá-lo. Diz o texto ainda: quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele era zeloso e observou as regras do judaísmo ao pé da letra. Mas Paulo apresenta nesse texto a sua grande renúncia. Eu perdi todas as coisas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha acesso à casa de César. Fazia parte do sinédrio. Mas ele diz: perdi todas as coisas. E quando ele fala perdeu todas as coisas, inclusive a sua liberdade, e Paulo provavelmente, pela a sua capacidade, vivia uma vida financeira muito interessante. Ele diz o texto, ele relacionou aqui seus lucros e perdas. De um lado, ele lista as coisas que acabamos de mencionar, que para ele haviam sido vantajosas e podem ser consideradas como lucro. Do lado esquerdo, ele menciona: eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, ele vai mencionando. E no seu lado direito, do outro lado, ele escreve apenas a palavra Cristo, comparando com o grande tesouro que havia achado. Todo o resto para ele não tinha valor algum, não serviria para nada. Continuando, Guy King continua: todo ganho financeiro, todo ganho material, todo ganho físico, todo ganho intelectual, todo ganho moral, todo ganho religioso, tudo resulta em nada quando comparado com o seu grande valor, com o seu grande ganho em Cristo Jesus. Nada do que tenhamos tem mais valor do que Cristo. Absolutamente nada. Não são os seus valores, não são o seu currículo, aquilo que vai determinar a sua alegria e a sua felicidade. Se a sua alegria está apenas vinculada a essas coisas, você é o mais infeliz de todos os homens, diz o texto de Paulo. Apesar das circunstâncias adversas que circundavam a sua vida, elas não determinavam a sua atitude para com a mesma. E eu volto a repetir, e ele repete várias vezes nessa carta, por 16 vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Falamos das circunstâncias, queridos, nós podemos encontrar mais nesse texto. Mas uma pergunta cabe aqui. Então, qual era a razão do contentamento que Paulo tinha, que ele considerava todas essas coisas e que não determinavam a maneira com que ele reagia à sua vida? E o texto vai enumerar algumas razões. A primeira razão, versículo 22 a 26 do primeiro capítulo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
E Paulo aqui começa a trazer as razões para continuar vivo. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir para Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, ó Filipenses, é necessário que eu permaneça na carne. E convencido disto, eu sou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele expressa nesses versos as razões para permanecer vivo. Ele sabia que era necessário ficar na terra para instruir, confortar e encorajar os santos. E ele ainda se esforçava para cumprir o propósito para o qual o Senhor o salvou. O apóstolo foi conquistado por Cristo na estrada de Damasco. A confissão e convicção nem sempre caminham juntas, a gente aprende com Paulo. A confissão de Paulo brota de uma convicção profunda. Ele entendeu que viver não pode ser outra coisa senão Cristo. Ele viu isso em seu ministério inúmeras vezes. E expressões tais como: eu estou certo, eu estou plenamente certo, eu estou bem certo. E Paulo vai tratar dessa convicção em vários textos, não só nesse texto, ele vai utilizar nesse texto 4 vezes essa expressão, mas ele, quando fala da sua convicção de vida eterna, ele vai dizer: eu estou certo de que Cristo é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Da sua obra, no capítulo 1, 6, versículo 6, ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o final. Convicção da obra de Cristo na vida do cristão. Convicção de ministério. E convencido disto, diz o texto, e certo de que ficarei e permanecerei convosco. Convicção de liberdade, de cuidado de Deus. Paulo tinha uma convicção muito forte a quem ele servia e de quem tinha um cuidado para com ele muito grande. E ele vai dizer: porque eu estou certo disto, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, que eu serei liberto. Mas Paulo também reflete e expressa uma das maiores, até redundante, uma das maiores expressões no livro de Romanos, capítulo 38, 8, versículo 38 e 39. Ele diz: porque eu estou bem certo. A expressão é: eu estou seguro. Ele quer dizer isso. Porque eu estou bem certo do que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou coisas do presente, ou do porvir, nem alturas, nem profundidade, nem outra e qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha uma convicção muito grande do seu chamado, o chamado para o qual ele recebeu de Cristo Jesus. Outra razão do seu contentamento era a forte convicção da eternidade. Versículo 20 do capítulo 3, ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Queridos, nós não devemos nos prender tanto a essa vida a ponto de ficarmos tristes por a volta de Cristo. Paulo contrasta o comportamento dos cristãos nominais, nesse mesmo capítulo, no versículo 19, com a atitude do verdadeiro crente, cuja mentalidade deve ser celestial. Devemos esperar ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Assim como Paulo, devemos viver numa expectativa intensa de um acontecimento que será iminente. Significa, literalmente, impulsionar a cabeça e o pescoço para frente, na expectativa de ouvir, eu falo aqui trombeta, e de ver o Senhor voltar. O Senhor, diz o texto, transformará o nosso corpo num corpo de glória.
Nós não sabemos até que ponto seremos transformados, mas nosso corpo não será mais sujeito à deterioração, ou à morte, ou às limitações do tempo, ou às barreiras naturais. Será um corpo de verdade, só que perfeitamente adaptado às condições do céu, parecido com o próprio corpo de Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 18, Paulo vai escrever para essa carta e diz: Deus, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes, a partir do versículo 13, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes aos demais que não têm esperança. É possível convivermos na igreja, passar 10 anos, e essa expectativa de Cristo não brotar no nosso coração, e muitas vezes, diz o texto, de ser ignorantes, porque a ignorância traz tristeza e falta de esperança. Paulo tinha uma convicção do eterno, sabendo que aqui ele estava passando um momento, e quando nós fincamos os nossos pés no aqui e no agora, quando vem a adversidade, nós vamos nos submeter ao desespero. Aí eu lembro de um texto de Miqueias, ouvi essa pregação há muito tempo, diz o texto: levantai-vos e ide embora, aqui não é lugar de descanso. Aqui, queridos, não é lugar de descanso. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Por fim, qual era o último segredo do contentamento de Paulo? Cristo era o próprio segredo do seu contentamento. Capítulo 4, versículo, estou encerrando, queridos. Capítulo 4, versículo 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o texto diz: tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me amou e se deu por mim. Paulo sabia que Cristo providenciaria a graça necessária para a sua realização e para o seu ministério. Cabe uma pergunta aqui: como você pode encontrar o verdadeiro contentamento? A resposta está na perspectiva de Deus, em suas prioridades e na fonte do seu poder. Eu queria chamar os irmãos, eu queria fazer algumas aplicações do texto, queridos. Eu tinha prometido a mim mesmo, assumir esse compromisso, que eu nunca pregaria em algo, quando fosse chamado, que não fosse algo que eu houvesse meditado, e que o texto falasse primeiramente para mim. Eu queria trazer algumas aplicações. A primeira: não deixe que a sua atual situação roube a alegria de conhecer a Cristo, ou que o impeça de ficar mais perto dele. Não permita que essas coisas roubem a sua alegria. Procure formas, assim como Paulo, de demonstrar a sua fé mesmo nas situações mais adversas. Dr. Carson, ele vai dizer que se você não passou por nenhuma adversidade, ele vai dizer, ela virá. A questão é questão de tempo. Assim como Paulo, seja uma fonte de encorajamento através de sua maneira de viver para as outras pessoas. Assim como Paulo, que diante das circunstâncias que ele viveu de prisão, ele utilizava dessas circunstâncias para encorajar a outros, para pregar o evangelho às pessoas, os soldados da guarda pretoriana, mas também estimular e consolar os irmãos que estavam vivendo um momento de tribulação. Aliás, Nero era, nessa época, quem governava a cidade de Roma, o Império Romano. Procure ter certeza do seu destino eterno, só assim será livre para servir
dedicando a sua vida realmente ao que importa. Por fim, precisamos ter um propósito na vida que vá além apenas das nossas necessidades físicas e materiais. Nós somos cidadãos dos céus. Quando tudo que é considerado de valor na vida passa a ser nada em comparação com a glória de Cristo, aí entendemos de verdade que só vale a pena viver se for viver para Cristo. Só Ele é digno de muito mais. Na verdade, é por isso que Paulo completa a sua declaração: o viver é Cristo, do segundo modo, e o morrer. Queridos, eu queria lembrar um fato aqui. A minha esposa não está aqui. Eu conheci um homem chamado Djalma, pai de Iraneide. Quando estava velho, ele, por causa da diabetes, já não estava mais vendo. Levou uma queda no banheiro e não andava mais. Mas uma coisa eu aprendi com ele: nunca ouvi da sua boca nenhuma expressão de lamúria e de reclamar da vida. Sorriso sempre estampado nos seus lábios, porque ele tinha convicção a quem servia. Eu queria que você tivesse essa convicção, amados. Não vai ser a circunstância da sua vida que vai determinar a maneira que você vai viver. Não será a prisão, não será a fome, não será a nudez, perigo, a espada. Não será as circunstâncias de martírio, como havia na vida de Paulo. Não será a crise financeira, ele perdi todas as coisas. Não, queridos. A nossa convicção tem que ser fortalecida no Senhor Jesus, aquele que me amou e se deu por mim. Mas acima de tudo, a convicção de que esperamos novos céus e nova terra. Aleluia, vamos orar.